Bom, pessoal, então eu trouxe alguns temas para a gente discutir aqui no canal nesta análise de hoje. Dentre os temas que eu trouxe para discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo aí para vocês. Logicamente que eu vou discutir outros temas também, não apenas esses dois. Todos os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo de hoje encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, divididos certinhos por tempo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, o que permite que vocês possam escolher qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir. É uma forma de agradar aqueles que gostam de vídeos mais longos com vários assuntos e aqueles que gostam de vídeos mais curtos com temas específicos. Só para responder antes de entrar no assunto, só para responder uma pergunta que alguns de vocês me fizeram e acho que é importante para todos que acompanham aqui o canal todos os dias. E tem uma galerinha que acompanha o canal todos os dias. Alguns me perguntaram sobre, Thiago, como é que fica o carnaval? Como é que ficam os vídeos durante o carnaval? Vai parar por 4 dias? Não vai parar? Vai ter vídeo? Não vai ter? Vai ter só um vídeo? Vai ter vídeo menor? Como é que vai ser? Olha, a princípio, se eu não ficar sem energia, sem internet, se eu tiver saúde e tudo mais, eu não vou parar. Eu vou parar só no sábado e no domingo, porque eu sempre paro no sábado e no domingo. As análises aqui no canal são de segunda a sexta-feira. O que eu vou fazer no carnaval? Vou parar na sexta-feira agora, né, ou melhor, vou parar no sábado, sexta-feira tem análise, sábado e domingo não tem, como sempre. Segunda-feira e terça de carnaval eu volto normal e tem vídeo. Então, na semana do carnaval tem vídeo de segunda a sexta. Não vou parar no que for possível para mim, tá? A menos que tenha muito barulho aqui na região, mas eu não moro numa região que tenha muito barulho. Então, a menos que passe uma escola de samba pelo lado da minha casa, uma bateria inteira que eu não consiga gravar, eu vou fazer vídeo normal. Então, vai ter vídeo normal, tá? Se não tiver, eu aviso, mas não tem por que eu não fazer, a menos que aconteça alguma coisa mais grave comigo, mas também não vai acontecer. Agora deixa eu entrar nesse primeiro assunto aqui, deixa eu entrar nos assuntos, começando por esse primeiro que eu trouxe aí, uma foto do Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, com uma cara de azedinho aí, né? Seja lá o que ele está olhando ali, não está gostando muito. Eu trouxe essa foto como ilustração desse primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aqui, que é o seguinte: Estados Unidos quer que a Ucrânia retome posições rápido. Que posições? As posições que foram perdidas para a Rússia. Quando os Estados Unidos estão falando disso, estão falando dos territórios que a Rússia integrou ao seu estado e que hoje não fazem mais parte do território ucraniano. E por que os Estados Unidos estão propondo isso? É justamente o que essa matéria aqui aponta e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. O grande complicador aí é qual? É a Ucrânia conseguir ter forças a essa altura do campeonato para conseguir um plot twist desse de retomar territórios. Porque é uma batalha bastante complicada, não é uma batalha Ucrânia versus Rússia, é uma batalha OTAN versus Rússia, utilizando a Ucrânia como ferramenta, ou seja, a Ucrânia não está sozinha nisso. Se estivesse, o conflito já teria acabado, mas mesmo assim a missão é muito difícil. Por isso que eu botei essa foto com o Zelensky com essa cara aí, porque os Estados Unidos atirar um elefante branco desse aí no colo do cara não é fácil, né? Não, chega, retoma rápido os territórios, né? Não é uma missão muito fácil, não, é uma missão bastante complicada, para não dizer quase impossível. Olhem essa matéria do The Washington Post. Os Estados Unidos alertam a Ucrânia de que enfrenta um momento crucial na guerra. Por que é um momento crucial? Porque não se sabe sobre o futuro desse conflito. Não se sabe até quando a OTAN terá energia suficiente para continuar abastecendo a Ucrânia. Não se sabe até onde vai o fôlego da OTAN para continuar abastecendo a Ucrânia. Tanto é que discuti com vocês uma fala recente do Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que falou o seguinte: a Ucrânia está gastando munições mais rápido do que os membros da OTAN conseguem produzi-las. Isso é um problema muito grave, né? Subtítulo da matéria do The Washington Post é o seguinte: à medida que o primeiro aniversário se aproxima, o primeiro ano de início do conflito, que é agora no dia 20 e poucos de fevereiro, eu não me recordo exatamente qual é a data, mas começou para o final de fevereiro do ano passado, ou seja, o conflito está fechando um ano. À medida que o primeiro aniversário se aproxima, a Casa Branca teme que o fluxo de armas seja mais difícil de obter, ou seja, volta à baila aquela discussão sobre os limites
da OTAN fornecer armamento para a Ucrânia? Essa é a grande questão. Não dá para gastar tudo com a Rússia, porque ainda existe a China e ainda existe a Rússia, que não foi derrotada. Esse é o grande problema. E ainda existe o Irã, e ainda existe a Coreia do Norte, e ainda existe a Nicarágua, e ainda... Entendeu qual é a questão? A hegemonia da OTAN, ela vai fazendo água justamente porque vários países estão colocando na mesa os seus interesses. Não vai dar para fazer guerra contra todo mundo que buscar autonomia. Trago aí duas ideias. O número de baixas que a Ucrânia tem tido na região do Donbás motiva o pessimismo da OTAN. Estão rolando lá na região do Donbás várias escaramuças muito complicadas e a Ucrânia está levando uma sova da Rússia. E isso eu não tirei de páginas ligadas ao Kremlin. Isso eu tirei de analistas da OTAN. A surra que a OTAN e a Ucrânia estão tomando atualmente em alguns conflitos na região do Donbás estão complicando e muito a vida da Ucrânia. As baixas ucranianas são enormes e muito preocupantes para o lado da OTAN. A Ucrânia está sim tomando uma sova nesta região do Donbás. E esse é o grande problema. A pergunta que eu coloco é, será que essas derrotas sucessivas da Ucrânia no Donbás justificam esse tipo de raciocínio que os Estados Unidos estão fazendo de pressionar a Ucrânia? Olha, retoma rápido porque do jeito que está a situação vai ficar difícil. A lógica dessa pressão dos Estados Unidos sobre a Ucrânia é a seguinte, coloco ali nas letrinhas em azul, é tentar negociar em uma posição de força, que foi o que o Mark Milley, que é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, colocou há alguns meses atrás, quando a Ucrânia promoveu um avanço em Kherson, e eu discuti isso aqui no canal, ele falou o seguinte, e foi realmente um avanço, tá? Foi realmente um avanço ali. O que ele falou? Olha, é um bom momento para negociar, estamos numa posição de força. É um bom momento. O que aconteceu? Não tentaram sentar para negociar, tentaram prolongar ainda mais o conflito e agora agora o processo se reverteu e a Ucrânia está num momento de baixa, momento difícil de negociar e tirar alguma vantagem. E sim, tem alguns momentos onde a OTAN, não vou dizer vencendo, mas a OTAN está em alta e tem momentos em que a OTAN e a Ucrânia estão em baixa. Este não é um bom momento, por isso que os Estados Unidos colocam a seguinte situação, tentem reverter para a gente sentar para negociar, porque a coisa está ficando bem difícil. Aí eu coloco algumas questões, continuo nesse assunto, mas coloco algumas questões que podem estar atreladas a essa preocupação da OTAN no que diz respeito à possibilidade de continuar indefinidamente esse conflito. Trago algumas questões importantes, uma foto essa foto é muito boa, né? O cara que tirou ela, que todos possam ser olhados pelo menos uma vez na sua vida, da forma como o Macron, né, olha para o Olaf Scholz, que é o líder político da Alemanha nessa foto aí, né? O Macron é o líder político francês, foi um bom momento ali, né? O cara conseguiu capturar uma foto bem engraçada, inclusive, né? O Macron fez até um olhinho assim, bem concentrado no Olaf Scholz. Não sei o que o Olaf Scholz está dizendo ali, mas o Macron está gostando bastante, né? Está quase pedindo em casamento o Olaf Scholz ali. Então, qual é as três ideias? Por que eu botei o Macron e o Olaf Scholz? Porque são os líderes políticos da França e da Alemanha, as forças da Europa continental, que estão promovendo alguma resistência em relação a embarcar de cabeça no projeto dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tanto é que a OTAN está utilizando os países do leste europeu, que têm um sentimento de aversão maior pela Rússia, para tentar pressionar os países da Europa Ocidental, sobretudo a Alemanha e a França, sobretudo a Alemanha, que perde muito com esse conflito, perde muito com esse afastamento em relação à Rússia. O que mantém a competição, vou falar pela milionésima vez porque isso tem que fixar. O que mantém a competitividade alemã hoje industrial é a energia russa. Então a Alemanha perde muito, por isso a resistência da Alemanha é maior em fazer as coisas. E a França também não é grande entusiasta, assim como o Reino Unido, de entrar de cabeça numa guerra contra a Rússia. Trago algumas perguntas importantes. A primeira delas é a seguinte: qual é a disposição da Europa continental para entrar em uma guerra com a Rússia? Essa é a grande questão que deve estar passando pela cabeça dos estrategistas da OTAN. Olha, a gente quer enfiar a Europa numa guerra contra a Rússia, mas eles vão entrar mesmo ou não? Porque sobretudo a Alemanha não parece muito disposta.
não parece muito disposta a fazer isso. Tanto é que todo equipamento que a Alemanha tem que enviar é uma novela do tamanho do universo para ela mandar. A segunda pergunta que eu trago é a seguinte: por quanto tempo a Europa seguirá dando suporte para a Ucrânia, dada a crise energética e inflacionária que vive, dados os tamanhos dos protestos que estão acontecendo, dado o esgotamento dos armamentos dos membros da OTAN, da Europa continental, até quando que vai dar para dar esse suporte sem os regimes perderem capital político rápido demais? E a terceira pergunta que eu coloco é: como os grupos neonazis ucranianos responderão a um acordo de paz com a Rússia, depois de tudo o que aconteceu? Vão sentar para negociar ou vão tentar aprofundar a crise? E se aprofundarem a crise e tentarem perpetuar o conflito, como é que coloca esses caras dentro da caixinha de novo? Essa é a grande questão. Eles foram retirados da caixinha pelos Estados Unidos para construir uma forma de governo que servisse de braço anti-Rússia na região. A questão é como é que tu coloca esse pessoal de volta para o esgoto. Essa é a grande questão. Continuamos num assunto parecido, matéria do portal Político. Estados Unidos dizem à Ucrânia que não enviarão mísseis de longo alcance porque tem poucos de sobra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pode ser que isso tenha um fundo de verdade, pode ser que tenha, mas o motivo eu acho que não é esse, tá? Isso aí é mais desculpa. O governo Biden quer garantir que tenha esses tais mísseis suficientes para os militares dos Estados Unidos. Suficientes para quê? Essa é a grande pergunta que deveria ser feita aqui. Eu não tenho mísseis suficientes, mas tem bastante. Vocês querem mísseis demais. Por que os Estados Unidos querem mísseis demais? Está aí a foto do Lloyd Austin, que é o garoto propaganda da Raytheon, também conhecido como o chefe do Pentágono, naquele sistema de porta giratória dos Estados Unidos. E trago ali duas ideias. Os Estados Unidos não têm ou temem resposta russa se a Ucrânia atacar o seu território com os mísseis enviados pelos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos enviaram um sistema de lançamento de mísseis e enviarem os mísseis também, a Ucrânia vai disparar contra o território russo, não tenho a menor dúvida disso. E se isso acontecer, a Rússia vai retalhar os Estados Unidos? Sim ou não? Essa é a pergunta que passa pela cabeça dos Estados Unidos. Vai responder com ataque nuclear tático? Essa é a grande pergunta que está passando pela cabeça do Pentágono, provavelmente. Segunda ideia que eu trago é a seguinte: os Estados Unidos disseram que outros países aliados podem enviar esses mísseis, não necessariamente os Estados Unidos, ou seja, estão tirando o corpo fora. Outros aliados, outros membros da OTAN podem fazer isso. Inclusive citaram alguns que nem são membros da OTAN, como é a Coreia do Sul, se não me engano. Qual é o ponto aqui? Estão tentando colocar dentro desse conflito outros países que não eles. O que os Estados Unidos estão tentando? Estão tentando se desvencilhar, talvez, dessa situação para deixar o quê? A Europa retida contra a Rússia para talvez partir para cima da China, que é um raciocínio interessante. Diga-se de passagem, alguns de vocês comentaram sobre isso e eu achei essa ideia bastante instigante. Eu leio os comentários, tá? Nem sempre respondo, até porque nem sempre é pergunta, mas eu leio os comentários e agradeço por eles. Fotinho do Biden olhando desconfiado, foto meramente ilustrativa, assim como a do Lloyd Austin na imagem anterior, e trago aí duas ideias, que são duas perguntas. Hoje eu estou cheio de perguntas aqui, né? Primeira pergunta é a seguinte: os Estados Unidos alegam que podem acabar ficando sem munição e equipamentos para um eventual futuro conflito. A grande pergunta que passa nas nossas cabeças é a seguinte: que eventual futuro conflito é esse que eles não querem estar desguarnecidos? Lógico, esse raciocínio previdente faz sentido. São uma potência militarista. São os agentes, até pouquíssimo tempo atrás, o carro-chefe da hegemonia militar no mundo em função do potencial econômico e militar que tinham, indiscutível, até pouco tempo atrás. Passo por passo a China foi chegando, economicamente, militarmente, passo por passo a Rússia foi chegando, sobretudo militarmente. E nas suas relações geopolíticas também. Passo por passo o Irã foi se apresentando no Oriente Médio, passo por passo a Coreia do Norte foi desenvolvendo seu programa nuclear, o que significa que
a hegemonia foi recuando. Então os Estados Unidos não podem dar esse mole de ficar sem armamento suficiente, porque precisam estar armados até os dentes para tentar sustentar o que ainda resta de pedaços de hegemonia. Os Estados Unidos, dependendo da situação, correm o risco de perder o respeito dentro da bolha da OTAN e esfacelar até o resto de hegemonia que eles estão tentando consolidar com essa bolha da OTAN que estão formando. Esse é o risco para os Estados Unidos. Trago ali uma segunda pergunta. Estão deixando a Rússia a cargo da Europa para se dedicarem à China no fronte do Indo-Pacífico? Essa é uma segunda grande pergunta e é possível que seja justamente isso. Vamos deixar a Europa com a Rússia e vamos partir para cima da China? Porque assim, 2 frontes contra a China e Rússia não vai rolar. Isso não vai rolar definitivamente, tá? Não tem como. Setores militares nos Estados Unidos, setores políticos já disseram, a gente não vai comprar isso aí. A gente consegue vender politicamente para a população dos Estados Unidos e olhe lá, porque eu já trouxe pesquisas aqui que apontam que o povo dos Estados Unidos não está muito afim de aumentar a tensão por causa da crise econômica que o povo está vivendo. A gente consegue bancar um conflito contra a China. Agora, um conflito contra a Rússia, politicamente o desgaste contra a Rússia e China é muito difícil. Essa é a grande questão aí, né? Essa é a grande questão. Os setores políticos não vão abraçar, os militares já disseram que talvez não dê. O custo político e financeiro disso é gigantesco. Então, continuamos na Ucrânia, continuamos falando do governo Zelensky, continuamos falando dos interesses dos Estados Unidos na Ucrânia e continuamos falando disso. Já falei várias vezes sobre esse assunto aqui no canal, sobre os grandes magnatas ganhando muito dinheiro com o conflito que está acontecendo, ganhando com a destruição da Ucrânia e ganhando com a reconstrução da Ucrânia também. Já estão projetando a reconstrução ucraniana e tenham certeza, esses setores vão se apresentar como humanitários. Olha, nós estamos investindo pesado para reconstruir a Ucrânia. É a mesma coisa quando os caras querem comprar a nossa soberania, né, os nossos recursos energéticos, o nosso setor de petróleo, de energia, de saneamento. Eles chegam... O discurso que a mídia faz é como se os caras estivessem chegando ao país para fazer caridade, né? Olha, eu vou fazer o favor de roubar todo o teu setor petrolífero, de comprar todo o teu setor do petróleo, de comprar o setor do gás, de comprar o setor comprar toda a tua água. Parece que os caras estão fazendo caridade, parece que não tem nenhum retorno ali. É o incrível caso de empresas e setores não lucrativos que todos os tubarões financeiros querem comprar. Tenham certeza que esses caras vão se apresentar como humanitários por ganharem muito dinheiro empreitando a reconstrução da Ucrânia, assim como estão ganhando muito dinheiro empreitando a destruição da Ucrânia. Olhem essa matéria. Depois de convidar a BlackRock, depois do Zelensky convidar a maior gestora de ativos do mundo para ganhar muito dinheiro reconstruindo a Ucrânia, agora vem a JP Morgan. JP Morgan chega a acordo com Zelensky da Ucrânia para a reconstrução de infraestrutura e apresenta a camisa do Patriots. Eu não entendi essa parte final aqui, me perdoem, tá? Mas qual é o seguinte aqui? Subtítulo: JP Morgan acredita que atrair capital privado será fundamental para a capacidade da Ucrânia de combater a agressão russa. Ou seja, os caras vão ganhar dinheiro pra caramba, ganham na destruição porque... em boa medida são os proprietários da indústria de armas dos Estados Unidos, e ganham na reconstrução, porque vão empreitar a reconstrução ucraniana. Significa que ganham na destruição e ganham na reconstrução. Coloquei uma imagem meramente ilustrativa de uma fachada do JP Morgan e coloco 2 ideias ali. O banco irá criar um fundo inicial de 30 bilhões de dólares para a Ucrânia. Logicamente que vários investidores vão ter muito interesse em colocar o seu dinheiro ali, porque é um horizonte de investimentos de grandes oportunidades. Trago ali uma segunda ideia. Estima-se que a reconstrução da Ucrânia custe, no mínimo, algo na casa de 500 bilhões de dólares. Isso aí é muito lucro, tá? Os caras não vão botar dinheiro sem retorno aí. Tenho certeza que esse dinheiro ele não vai para lá sem ter um grande retorno. Ou seja, continuamos aqui nessa discussão. Aí eu coloquei uma foto que é uma videoconferência do Volodymyr Zelensky, aparece no primeiro plano, e lá atrás na tela não é o cara que está sentado na cadeira, é o cara que está na tela.
é o Larry Fink, que eu já trouxe essa foto antes para vocês aqui, que é o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Para números que eu tenho apresentado para vocês nos últimos 2 anos aqui no canal, eu falo que ela gesta algo na casa de 10 trilhões de dólares, mas eu acho que esse número deve estar até maior, porque já faz um tempo que eu estou repetindo esse número aqui para vocês. Ou seja, os caras gestam aí, os caras são gestores de ativos. Eu sei que alguns de vocês acham estranha essa palavra gestar, mas dentro da administração, da contabilidade, da publicidade, do marketing, esses cursos mais de mercado, existe. Eu fiz publicidade e propaganda. Alguns de vocês, mas não é gestar, é gerenciar. Mas o termo gestor, assim como o termo gestar, que é diferente do gestar de gravidez, alguns de vocês aí até colocam ele existe nesse mundo, tá? Então é por isso que eu costumo utilizar, isso aí é órgãos vestigiais do curso de publicidade e propaganda, mas eu sou geógrafo de formação também, tá? Mas sempre ficam os órgãos vestigiais aí, então eu acabo usando. Mas enfim, a BlackRock, ela gerencia algo na casa de 10 trilhões de dólares. É muita grana, tá? Isso aí é PIB de vários países. A BlackRock, se fosse um país, seria uma potência global econômica. Trago ali 3 ideias. Primeira delas é: os tubarões ganham com a destruição e ganham com a reconstrução. A segunda é que o Zelensky tem se gabado por ter atraído a atenção da Goldman Sachs, JP Morgan e BlackRock. Se vocês voltarem JP Morgan, vocês vão achar fotos de um magnata dos Estados Unidos anterior. Quando eu falo de oligarquias anglo e yankees, britânicas e estadunidenses, eu estou falando algo nessa linha. Quando eu falo, inclusive eu vou trazer um artigo hoje aqui do Conselho de Relações Exteriores, que ele é um centro de estudos que fica nos Estados Unidos, mas bancado pelas oligarquias britânicas, que remetem aos círculos de discussão e de estudos do Cecil Rhodes, que foi um neocolonialista que superexplorou o continente africano. Eu estou falando disso. É essa espécie de atavismo, entendeu? Essas coisas que continuam na história, essas famílias que continuam poderosas e que são donas do dinheiro que, por exemplo, a BlackRock gerencia. São esses donos do poder sem rosto. O que eu consigo trazer para vocês são os donos de poder com rosto, que são a BlackRock, State Street, Fidelity, Vanguard, JP Morgan, Goldman Sachs. Mas lógico que esses caras gerenciam o dinheiro de pessoas graudíssimas, que estão sempre aí se intrometendo os antigos e os novos, tá? Tem os magnatas antigos e tem os novos magnatas aí também. E, logicamente, isso aqui que está entre aspas é uma expressão utilizada pelo Zelensky. Investir na reconstrução da Ucrânia é o maior negócio dos últimos tempos da Europa. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o que o Zelensky está dizendo? Eu destruí a Ucrânia e reconstruí-la é um negócio, o maior negócio dos últimos tempos da Europa. A guerra na Ucrânia, a destruição da Ucrânia, foi o maior negócio dos últimos tempos da Europa. É isso que ele está dizendo. Analisando friamente o que ele está dizendo, é um crime, né? Isso é um crime de lesa pátria. Me perdoem aí quem apoia a Ucrânia ou quem gosta do Zelensky, mas isso é um crime de lesa pátria. Ele foi um dos principais agentes do início desse conflito. Desde 2014, com o advento do Euromaidan, que foi trazendo cada vez mais ao poder grupos que transformaram a Ucrânia numa arma contra a Rússia, e isso aparece em relatórios militares dos Estados Unidos, inclusive da Rand Corporation de 2019, os construtores da situação da Ucrânia vêm construindo isso desde 2014. O Zelensky foi um dos vermes que chegaram ao poder nessa onda aí de colocar no poder figuras que transformariam a Ucrânia no que ela é hoje. Um país destruído e reconstruído pelo dinheiro dos magnatas que vão ganhar muito dinheiro reconstruindo a Ucrânia. É triste isso, né? A gente está sempre aqui malhando palmas no Zelensky, olhando a coisa por um prisma mais estratégico, mas é muito triste ver o que se transformou a Ucrânia, na verdade, né? A Ucrânia se transformou em destroços de país, dividido, com partes querendo sair da Ucrânia, inclusive aderindo ao Estado russo. A Crimeia optou por isso, a região do Donbás optou por isso, Kherson optou por isso, Zaporígia optou por isso, por enquanto, né? Trago aí mais gente querendo reconstruir a Ucrânia, né? Então tá todo mundo a fim de reconstruir a Ucrânia. Reconstruir a Ucrânia com dinheiro roubado. Matéria da Reuters.
A União Europeia quer usar fundos russos congelados para reconstruir a Ucrânia. Fundos russos congelados, fundos do Banco Central Russo, congelados. Isso é dinheiro roubado. Construir a Ucrânia com este dinheiro é roubar dinheiro do povo russo para reconstruir a Ucrânia. Essa ideia veio desse cara aí, que é o primeiro-ministro sueco, que é o Ulf Kristersson, está aí a foto do cidadão. O Ulf Kristersson, que é o primeiro-ministro sueco, disse que o contribuinte russo, ele falou exatamente assim, que o contribuinte russo deve pagar pela guerra. É muito mais do que um sentimento contra o governo do Putin. Uma sentença desse tipo é contra o povo russo. E isso, o nome disso, não tenho outro aqui para usar, é xenofobia. E o nome disso é xenofobia. Claro, a Suécia está cheio de movimento xenofóbico, de extrema direita. A Suécia ainda é um grande reduto neonazista no mundo. Muito embora o Ulf Kristersson se apresente como um cara moderado, inclusive fazendo parte de um partido moderado, é complicado, né? Ouvir uma fala desse tipo vindo do cidadão aí, né? É o povo russo que deve pagar pela guerra. Coisas que podem explicar isso. A Suécia quer vaga na OTAN e está atuando como um feroz inimigo da Rússia. A Suécia tem uma importância central não só na geopolítica do Ártico, mas também na geopolítica energética do Mar Báltico, temas que eu tenho discutido aqui, assim como a Finlândia. E trago uma terceira ideia nessa imagem aí. A medida pode destruir definitivamente as relações entre a União Europeia e a Rússia. Isso é uma medida é algo muito grave, tá? Isso é tomar um partido. Eu não me lembro disso ter sido feito à luz do dia assim na nossa história recente. Eu não me lembro disso. E se vocês lembrarem de algo desse tipo de tu congelar reservas do Banco Central de um país e tu colocar esse dinheiro para reconstruir um país destruído sem... Eu não me lembro disso na história recente. A gente está vivendo tempos muito difíceis, assim, tá? Muito difíceis mesmo. Aí eu coloquei a imagem do ladrão aí, né? Acho que imagem bastante ilustrativa. Eu poderia ter escrito OTAN e colocado no peito ali, né? Ficaria legal, né? Esqueci, me perdoem, perdi essa oportunidade. Trago duas ideias ali. Mesmo os Estados Unidos estão liberando o uso de dinheiro privado russo. Os Estados Unidos estão pegando o dinheiro dos bilionários, não todo o dinheiro, mas já pegaram alguma coisa, e estão autorizando. Eles não pegaram dinheiro do governo russo por enquanto. E a União Europeia, ela quer ser mais realista do que o rei. Esse aqui é o principal ponto. Tá? Trago aí uma segunda ideia. Esse tipo de medida está reduzindo a credibilidade das economias ligadas à bolha da OTAN. Por quê? Porque se tu começa a... O que os países soberanos vão pensar? Ou eu obedeço esses caras, ou se eu me indispor, eles vão pegar as minhas reservas internacionais e vão congelar e não vão me devolver mais. Isso quebra a credibilidade dos países que fazem parte da bolha da OTAN. Estou falando da União Europeia, estou falando da América do Norte com exceção do México, estou falando dos Estados Unidos e Canadá. E quem estiver dentro dessa bolha. É disso que eu estou falando. Quando a União Europeia decide fazer isso, ela perde credibilidade. Inclusive eu coloquei ali, o FMI já alertou sobre a desconfiança em torno do dólar por causa desse tipo de prática. O Fundo Monetário Internacional já alertou. Se vocês começarem a abusar de congelar reservas, de reter reservas, na pior das hipóteses, utilizar reservas dos países para fazer outras coisas, a credibilidade do dólar vai ser completamente destroçada. A credibilidade das economias europeias, se a União Europeia embarcar nisso, vai ser destroçada junto com a credibilidade do euro. Essa é a grande questão. Vou falar de novo disso, esse tema continua se desdobrando, então vamos continuar acompanhando. Alguns de vocês me sugeriram, Tiago, não fale disso. Eu não falar disso, o tamanho que eu tenho de minuto na rede, não vai mudar o fato de que as pessoas vão continuar falando disso. O interessante é o quê? É falar disso apontando para onde deveríamos estar olhando, apontando do que deveríamos estar falando. Então é redirecionar, porque os caras desvirtuam, a gente redireciona. Essa é a principal questão. Não tocar no assunto não vai fazer com que ele desapareça. Porque se eu toco nesse assunto, corro o risco, no bom sentido, de alguém que queira ouvir esse assunto bobalhão aí, e a pessoa pare para pensar, opa, mas eu estava muito concentrado nesse assunto e não deveria. Por quê? Porque tem algo de fundo aí nesse assunto. Além de ser uma cortina de fumaça gigantesca.
O balão chinês cada vez menos espião. Todo mundo que utilizou a expressão balão espião da China vai ter problemas porque cada vez mais está ficando claro que não era um balão espião. E aí esse pessoal vai ter que refazer o que disse e vai ter que justificar por que chamou de balão espião chinês, algo que cada vez mais dá para ver que não é um balão espião chinês. Olha a matéria do The Washington Post, por exemplo. O balão espião da China, rastreado pelos Estados Unidos desde o lançamento na ilha de Hainan, ao longo de um caminho em comum, ou seja, ele tomou um percurso em comum. Para o quê? Para um balão espião. Se ele era um balão espião, ele não deveria ter feito esse trajeto. O grande dispositivo de vigilância chinês que sobrevoou o Alasca e a parte continental dos Estados Unidos pode ter sido desviado em um caminho errante causado por condições climáticas atípicas. A pergunta que eu faço é, não foi justamente isso que o governo da China falou desde o princípio? É um balão de pesquisas meteorológicas que condições adversas de tempo, ventos muito fortes acabaram desviando. Não foi justamente isso que a China falou? O que essa matéria do The Washington Post está falando de outras formas, de outro jeito, tentando distorcer a realidade mais uma vez, é justamente o que a China tem dito desde o início. Por quê? Porque as pesquisas estão aparecendo. Aí está a imagem do caça dos Estados Unidos próximo do balão. E ele errou um disparo, né? Ou seja, constrangeu ainda o poder de fogo dos Estados Unidos. Trago duas ideias ali. Os Estados Unidos confirmam que fortes ventos desviaram o balão de curso, que é a versão chinesa, justamente o que a China está dizendo desde o início. A nova versão agora é a seguinte: como o balão foi desviado, a China aproveitou para espionar os Estados Unidos. Então não tem saída, entendeu? Daqui a pouco eles vão dizer até que o vento foi produzido pela China para soprar o balão para outro lugar. É brincadeira, né? Aí está uma foto do John Kirby, que é o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, e trago uma matéria também sobre esse dito balão aí, tá? Que ganhou aí os holofotes para desvirtuar discussões, tá? Eu já vi na TV hoje, não tinha visto, discussão sobre aquela nuvem de fumaça tóxica lá do vazamento. Isso eu vi na mídia. O que eu não vi na TV ainda foi a denúncia do Seymour Hersh. Essa eu ainda não vi. Olha a matéria da NBC News. A Casa Branca diz que uma das principais explicações para os 3 objetos não identificados caídos, que são esses OVNIs aí que estavam voando pelos céus Yankees, é que eles eram comerciais ou benignos, eles não eram de espionagem. Todas as versões que foram construídas estão sendo desconstruídas. Os 3 objetos ainda não foram recuperados, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto, que explicou que as condições de acesso aos destroços são muito difíceis, ou seja, isso vai ficar na penumbra por muito tempo. Trago ali o chefe do Estado-Maior, eu acho que eles estão aqui referendo, essa fala final é do Mark Milley, tá? E a primeira parte é do John Kirby, tá? Só para esclarecer. Inflaram, agora olha as ideias que eu trago ali, eles inflaram uma história, ocuparam espaço na mídia, espaço na rede, e agora eles estão esvaziando. Ou seja, já que a gente está falando de balão, eles inflaram uma história e estão esvaziando a história agora. Para quê? Para ocupar espaço, para sobrecarregar a nossa percepção, para tirar assuntos de pauta e para fazer com que a gente olhe para cima. Até alguém comentou ontem, foi uma boa tirada. Tem aquele filme Não Olhe para Cima, esse aí é o olhe para cima e não olhe para baixo. Ou seja, olhe para cima porque a gente está preparando uma situação aí de discussão sobre clima de combate aéreo. Por quê? Porque a Ucrânia está querendo caças, aviões de combate. Me parece uma das justificativas de preparar o psicológico do pessoal para discutir esse tipo de questão. E lógico, não olhe para baixo porque aqui embaixo tem o que eu coloquei ali no segundo ponto. Nesse meio tempo pautaram a questão dos caças e distraíram sobre a denúncia do Seymour Hersh. O que disse a denúncia do jornalista Seymour Hersh? A Marinha dos Estados Unidos, os mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, em parceria com militares noruegueses, foram os responsáveis pela explosão das linhas do Nord Stream 1 e 2, gasoduto russo que leva gás da Rússia, ou levava gás da Rússia até a Alemanha. Um crime internacional. Terrorismo, isso se chama terrorismo. E foi justamente isso que acabou sendo aí jogado para segundo plano por causa dessa discussão dos balões. Mas tu desvirtua e já encaixa uma discussão no lugar.
Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente discutiu lá no início. Quando teve o terremoto, alguns dias depois, eu trouxe aqui a seguinte pauta. A questão humanitária será explorada, instrumentalizada para atacar o Bashar al-Assad e para atacar o Erdogan. O Bashar al-Assad, líder político da Síria, e o Erdogan, líder político da Turquia. Aí eu coloco aí nessa discussão a exploração geopolítica e política do terremoto. Coloco lá em cima naquela caixinha preta. Artigo do Conselho de Relações Exteriores, um centro de estudos que fica nos Estados Unidos, mas é historicamente ligado às oligarquias britânicas, que é o que eu estava falando para vocês antes aqui, já discuti outras vezes. Olhem o conteúdo desse artigo. Forte terremoto pode remodelar a política turca e síria. Eu acho que um título mais adequado seria o seguinte: como vamos usar o forte terremoto para tentar remodelar a política turca e síria? Isso seria mais adequado, tá? Como nós, britânicos e estadunidenses, vamos utilizar um forte terremoto para remodelar a política turca e síria? Que é justamente o que eu falei. Aí está uma foto do Bashar al-Assad, líder político da Síria, e ali em vermelho o que eu falei. Avisamos, né? Nós discutimos aqui, eu aqui e vocês aí nos comentários, avisamos que a ajuda humanitária seria instrumentalizada e, sobretudo, voltada para criticar o governo do Bashar al-Assad e criticar o governo do Erdogan. A segunda ideia que eu trago ali é a seguinte: esse artigo do Conselho de Relações Exteriores aí, o artigo condena o Bashar al-Assad por tentar centralizar as ações humanitárias. O cara é o governante do país, caramba. O que os caras querem querem o quê? É que ele não participe do processo. Ou seja, o cara é o líder político sírio eleito de maneira soberana, tá? Até porque, mas lá ele enfiou arma na cabeça das pessoas para votarem. Mas teve eleição em embaixada da Síria fora da Síria. Os sírios foram votar e no resultado das urnas das embaixadas, o Bashar al-Assad ganhou de maneira esmagadora. Vamos dizer o quê? Que os caras foram até a embaixada para votar e foram obrigados dentro da embaixada? O Bashar al-Assad, ele é um líder respeitado dentro da Síria porque o cara está lutando contra forças transnacionais que a OTAN chama de guerra civil dentro da Síria, mas na verdade são forças transnacionais tentando derrubar o governo do Bashar al-Assad há muito tempo. Forças que fomentam o terrorismo, colocam tropas lá dentro, financiam rebeldes curdos, todo tipo de quinquilharia que pode ser jogado contra o Bashar al-Assad está lá. O que o Bashar al-Assad está tentando impedir? Que seja feita uma instrumentalização ainda maior dos movimentos humanitários para armar ainda mais as forças contra ele. É isso que ele está tentando fazer. Está tentando impedir cavalos de Troia, como eu coloco ali. E está sendo criticado por isso, né? Nessa imagem aí, Turquia e Síria no mapa, para a gente espacializar a discussão. Quando for China, Rússia e Estados Unidos, eu não vou colocar no mapa, porque eu acho que não tem muita necessidade disso, né? Mas Turquia e Síria, eventualmente, pode ser que alguém não saiba onde fica direito. Trago duas ideias ali. O artigo foca na responsabilidade do Erdogan. Então, aí, quando o artigo do Conselho de Relações Exteriores fala da Turquia, ele foca na responsabilidade do Erdogan, que tem tido atritos dentro da OTAN. A Turquia é membro da OTAN, mas um membro problemático da OTAN que vem discordando dentro da OTAN. A responsabilidade do Erdogan por não fiscalizar a precariedade das construções na Turquia. O governo pode ter responsabilidades? Claro que pode. Mas é evidente que as acusações que estão sendo feitas contra ele são desproporcionais. Se o Erdogan estivesse fazendo tudo o que a OTAN quer, jamais essas acusações estariam sendo feitas contra ele. Eu não sou entusiasta do Erdogan, não concordo ideologicamente com o Erdogan, mas é preciso dizer que a OTAN está trabalhando através da mídia para enfraquecer o Erdogan, não pelo que ele faz de ruim, mas pelo que ele faz de bom, que é interromper o projeto de hegemonia britânica e estadunidense, porque ele é um cara extremamente chato dentro da OTAN. Ele está sendo acusado pelo que ele fez de ruim, e pelo que ele fez de bom, na verdade, e não pelo que ele fez de ruim. Pode ser que ele tenha responsabilidade, e realmente deve ter. Os governos são muito omissos nesse sentido. Mas ele não está sendo acusado por isso. Isso está sendo instrumentalizado contra ele. Trago uma segunda ideia ali. O artigo critica a possibilidade do Erdogan adiar as eleições para evitar que o ônus do terremoto caia sobre ele. Justamente o que os Estados Unidos e os britânicos querem fazer. Então o Erdogan não é bobo nem nada, tá? Ele já evitou um golpe contra ele, um golpe militar, alguns anos atrás. Foi avisado pela Rússia e conseguiu evitar aquele golpe lá.
Ele não é bobo, tá aí o Erdogan inclusive. Tem artigo também do Atlantic Council, que é o Conselho do Atlântico, o centro de estudos da OTAN, que também fica nos Estados Unidos, mas esse mais ligado aos Yankees. E olhem o título: A diplomacia pós-terremoto pode ajudar a reparar os laços Estados Unidos e Turquia. Assim, ó, eu sempre sugiro que vocês leiam as notícias que eu sugiro aqui e os artigos que eu sugiro aqui, muito embora sejam de veículos e centros que eu discordo, mas é para vocês poderem ter acesso ao que eu estou discutindo original aqui. Claro que eu estou criticando, estou fazendo análises nas entrelinhas. Mas esse artigo aqui eu sugiro que vocês leiam porque ele é cômico, tá? Ele é um artigo cômico porque é claramente a OTAN dizendo para o Erdogan: nós somos amiguinhos, a gente é amigo, tu tá do nosso lado, não tá, né? Leiam esse artigo, ele é engraçadíssimo, assim. O que está sendo dito ali é: Erdogan, por favor, lembre-se que vocês fazem parte do nosso time. Não vá para o lado da Rússia, não abrace o Bashar al-Assad, não se aproxime dele, ainda que a questão curda seja muito complicada para vocês dois. Leiam esse artigo, vocês vão perceber isso. Trago duas ideias ali. A Turquia tem chantageado a OTAN por causa da entrada da Suécia e da Finlândia, ou seja, para autorizar, porque precisa ter consenso, para autorizar a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, a Turquia está utilizando de maneira instrumental isso. Está cobrando várias exigências e tirando vantagem da situação, ou seja, está gerando problemas. E a Turquia também tem se apresentado como uma mediadora da paz entre a Ucrânia e a Rússia. E a OTAN não quer que a paz chegue tão rápido. A Turquia está gerando problemas para a OTAN, de quem ela é membro. Outra coisa importante que a gente nunca pode perder de vista: o artigo destaca a atuação humanitária da USAID dentro da Turquia nesse momento de reconstrução aí pós-terremoto. Cuidado, Erdogan. Quando a USAID trabalha dentro de um país, ela vai fazer revolução colorida, bagunça política, social, pode se preparar para todo tipo de bandalheira. Vai ter problema. Projeto financiado pela USAID é problema para governo soberano. Onde a USAID está enfiada, tem problema. Está aí a foto, uma foto que os britânicos e os Yankees e a OTAN no geral não gostam de ver, que é uma reaproximação depois de 12 anos entre o Bashar al-Assad e o Erdogan, depois da Turquia ter se envolvido ativamente no início do conflito contra a Síria. Isso rompeu as relações, voltaram a dialogar por motivos que eu já discuti aqui no canal, e isso é muito importante, essa liga formada entre a Turquia e a Síria, esse reatar de relações, para combater a influência curda e a forma como os curdos são instrumentalizados pela OTAN. Trago duas ideias ali. O artigo destaca a atuação da União Europeia, da OTAN e da Suécia em socorro da Turquia, do tipo: olha, cara, todos nós somos amigos, não vá para o lado de lá, não aperte a mão do Bashar al-Assad, por favor, larga a mão dele, venha para o nosso lado. O artigo traz isso, por isso que eu botei ali o somos amigos, né? Somos amigos, viu? Por favor, não vá para lá. Inclusive citando expressamente a Suécia. A Suécia também participou. Turquia, alivia aí para a Suécia e deixa ela entrar na OTAN, porque ela é fundamental para a questão do Báltico, porque ela é fundamental para a questão ártica. Trago ali mais uma ideia. A Turquia é membro da OTAN, lembremos sempre, e já solicitou a sua entrada na União Europeia, que tem sido negada sistematicamente pelos europeus. Quem está desprezando a Turquia dentro da União Europeia é a Europa, faz muito tempo. A Turquia tem feito todo tipo de manobra, concessão, tem atendido a todas as demandas, recebido uma porrada de imigrante, de refugiado que vem do mundo islâmico, e em troca de ter aceita a sua entrada na União Europeia. E não entra. A Turquia não consegue autorização para entrar na União Europeia. Ficar só fazendo artigo dizendo que é amigo da Turquia não vai mudar a situação. Essa é a grande questão. O Erdogan não vai aceitar isso aí. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Todas essas formas que aparecem na tela estão aqui embaixo do vídeo também na descrição. Pode apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se. Pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, aparece aí na tela, aparece aqui embaixo também na descrição, é pixverdadeconcreta@gmail.com, e pode apoiar também através do botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo,
e ajuda direto aqui pelo YouTube. Todas as formas são bem-vindas e qualquer valor é bem-vindo, é uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Então tá aí o urso da bunda caída, é o nosso momento final do vídeo, né? Tá aí o personagem do Pica-Pau, que é o momento de passar o chapéu. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.